Olá pessoal, como estão? Vamos continuar o nosso estudo sobre os prismas e hoje estudar dois prismas bastante especiais, que são o cubo e o paralelepípedo, tá? Dois prismas de base quadrangular porque é uma figura de quatro lados, né? E aí a gente tem quadrado, retângulos, losango, trapézio, enfim, a região quadrangular, figura de quatro lados. No caso do cubo e o paralelepípedo, eles são bastante especiais, né, devido às características que formam as suas faces. O cubo, gente, ele tem todas as faces formadas por quadrados, tá? Todas, desde as bases laterais, ou seja, todas as arestas do cubo têm a mesma medida, que aqui a gente chamou de A, tá? A gente vai generalizar, então coloquei aí uma letrinha, tá? Para representar o lado desse cubo, mede A. Todas as arestas, porque todas as faces são quadradas, então tem a mesma medida. Já o paralelepípedo, todas as suas faces são retângulos. E lembra que retângulo ele tem duas medidas, lados 2 a 2 paralelos iguais entre si. No caso aqui, ó, a base e a tampinha, elas são retângulos de medida AB. E as laterais aqui, ó, que tem os seus lados envolvidos aí com a altura, um dos lados mede C, que é o que eu chamei aqui, da altura do paralelepípedo, tá? E a outra medida vai depender da figura, mas enfim, esse retângulo aqui, dessa lateral, tem dimensões B, C. Esse retângulo daqui da frente, ó, tem dimensões A, C, ok? Seja lá quais forem as duas medidas, todas as faces do paralelepípedo são retângulos, ok? Enquanto que no cubo todas as faces são quadrados. Então as arestas aqui medem uma única medida e aqui no paralelepípedo a gente vai ter três medidas envolvidas. A largura, o comprimento e a altura, ok? São dois prismas bastante especiais, cubo e paralelepípedo. Daí a gente vai fazer exemplos hoje, discutir. E aí, esse tipo de prisma costuma chegar, ó, um problema com a novidade. Então, a gente vai estar discutindo aqui o cálculo de área de superfície, como a gente já vem fazendo, volume, e a novidade é o cálculo de diagonal. Quando a gente fala de prisma, a gente costuma observar, tem muitos problemas que surgem, calculando diagonal daquele sólido, ok? Vocês lembram o que é diagonal, gente? Vamos fazer aqui um desenho à parte para relembrar o conceito. Diagonal de qualquer figura é a gente ligar dois vértices opostos. Os dois vértices opostos. Então, se eu chamar aqui, ó, de A, B, C, D, qual é o vértice oposto ao A? É o C. Então, quando a gente liga de A para C, a gente tem uma diagonal. De B para D tem outra diagonal, tá? Enfim, ligar vértices opostos. No caso de uma figura espacial, vou desenhar aqui o meu cubinho. A, B, C, D, E, F, G. E tem aquele outro lá atrás, né? H. Qual é o vértice oposto ao B? Então, ó, lá embaixo, né? Tá na face de baixo. O B não tá naquela face lá de trás? Então, bora pegar a face aqui da frente, essa ADFG, tá? E o vértice que está mais longe dele, você pode pensar assim, tá? Ele vem atravessando o cubo, parte do alto até a parte de baixo, né? O vértice mais longe do B é o F. Então, esse traço aqui que eu representei agora de preto é a diagonal do cubo, dessa figurinha aqui, tá? Se a gente olhar só para uma face, como se eu olhar aqui para essa face B, D, E, F, pronto, para aqui, então a gente pode pensar nessa diagonal daqui, ok? Só que os problemas geralmente pedem para a gente achar a diagonal da figura espacial, tá? É o que a gente vai estar discutindo aqui. Então vamos começar a fazer toda essa análise para o cubo e depois lá para o paralelepípedo. Seguindo a ordem aqui, então a começar pela área. Então, gente, são figuras especiais. Então, a gente vai ver agora aqui que dá pra gente fazer o cálculo de modo mais rápido aí, quando tiver a aplicação, tá? Esse é o objetivo.
desse vídeo. É fazer vocês perceberem que quando a gente tiver um cubo e um paralelepípedo, a gente vai poder fazer esses cálculos aqui de modo mais direto. A gente sabendo da forma geral, mas agora conseguir ser mais objetivo, tá bom? Então, se a gente fala de área, vamos lá observar como que é a área da superfície de um cubo. A área da superfície. Gente, área. A superfície do cubo não é sempre quadrado? Quadrado de lado A. Quantos tem? Observa, base e tampinha, já vão 2. E as laterais são 4, concorda? A gente tem 4 quadrados. Ou seja, a superfície de um cubo serão 6 da área de um quadrado. Quadrado de lado A, não é? E a área de cada quadradinho desse aqui, a área do quadrado não é lado vezes lado, A ao quadrado. Então, a área da superfície de um cubo sempre vai ser dado pela expressão 6 vezes A ao quadrado. São 6 quadradinhos de lado A. Então, 6A ao quadrado é a área da superfície, beleza? Daqui a pouco a gente põe um exemplo de cubo, o valor de uma aresta e calcula para os valores específicos, tá bom? Se a gente vai calcular o volume, vamos observar a relação do volume. Então, volume de prisma, lembra que a gente calcula fazendo área da base vezes altura? Então, volume V é igual a área da base vezes a altura. Ora, quem é a base daqui? Um quadrado de lado A. Então, a área da base ao quadrado. Quem é a altura? Também vale A. Aqui é tudo, arestas são todos iguais, né? Então, a altura também vale A. A ao quadrado vezes A igual a ao cubo. Então, calcular o volume de um cubo, né? Basta pegar a medida do lado da sua aresta e elevar ao cubo. Certo? Compreendido? E a diagonal? Essa aí é a novidade, tá? Diagonal do cubo. Isso aqui é o que a gente vai discutir de novo, ideia nova, tá? Porque aí nos problemas anteriores a gente não estava fazendo. Deu para relembrar no desenho aqui que a gente fez o conceito de diagonal, né? Ligar dois vértices opostos. Quando a gente está numa figura plana, aí é mais visual. No espaço, se liga que a diagonal do sólido, a gente vai atravessar o sólido, tá? Vai passar realmente por dentro, ó. E aí, dessa ideia, vamos buscar o vértice mais distante, a pontinha, né? Ligar as pontinhas mais distantes entre si. Sempre a gente vai estar atravessando. Então, vamos desenhar ali bonitinho, lá no nosso cubo, para a gente identificar. Gente, quando a gente vai calcular diagonal, a gente vai usar Teorema de Pitágoras. Então, para isso, a gente vai desenhar um triângulo retângulo, envolvendo alguns lados aí conhecidos e úteis para a gente, tá? Então, eu vou desenhar deste vértice daqui, para qual é o mais distante dele. Então, a gente vai atravessar o cubo. Ele não está do lado esquerdo superior, então ele vai para o outro lado, lá no fundo, ó, lado direito inferior. Esse daqui é uma régua, para ficar melhor. Esse daqui é o vértice que está mais distante. Vou tirar essa medida daqui. E a nossa diagonal, ó, atravessa o nosso cubo. Partiu do alto, foi até a parte baixa. Da face da frente foi para a face de trás. Do lado esquerdo foi para o lado direito, tá? Esse é a diagonal do cubo, que eu vou chamar de D grande. Isso aqui é o que a gente quer achar, tá bom? Essa diagonal do cubo é o que a gente quer achar. Diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Pronto. E aí, como eu disse, a gente vai formar um triângulo retângulo. Quais? Ó, essa aresta daqui, vou mudar de cor, que é para chamar a atenção do triângulo. A gente sabe que vale A, não é o lado conhecido? E veja, gente, se você rebaixasse essa diagonal no quadrado de baixo, você iria coincidir com a diagonal do quadrado da base, tá? Tem outra diagonalzinha aqui, ó, só que é do
quadrado da base. Aí eu vou chamar isso de D pequeno, tá? Esse D pequeno é a diagonal do quadrado. Passo a puxar para cá. Diagonal do quadrado que forma a base. Do quadrado da base. Tá bom? Tem um quadrado aqui na base, a diagonal dele é que tá bem aqui abaixo. Aí o outro cateto é o lado do quadrado, vale A. E como hipotenusa desse triângulo, a gente tem a diagonal do cubo. Esse triângulo aqui é retângulo e a gente vai aplicar Pitágoras nesse triângulo daqui, ok? E aí veja que tem dois valores que a gente não conhece, as duas diagonais, tá? Mas aí é simples da gente encontrar. Essa é a ideia, tá? Eu vou trazer aquele triângulo para cá, para ficar menos informação do que ali. Então, esse cateto é o lado do quadrado, a hipotenusa do triângulo é a diagonal que a gente procura, e aqui embaixo a gente tem a diagonal do quadrado da base, o Dzinho, ok? Esse Dzinho aqui, ó, a gente tem o quadrado da base aqui, quadrado da base. A base não vale A em todas as dimensões? E a gente pegou a diagonal dele, tá? É esse Dzinho aqui. Ou seja, para a gente achar a diagonal do cubo, que é o nosso D grande, esse aqui é o que a gente quer achar, né? A diagonal do cubo é esse daqui. A gente precisa antes achar o Dzinho, a diagonal do quadrado da base, essa medida daqui. Para isso a gente aplica Pitágoras no quadrado da base, que eu trouxe para cá, e depois vem para esse triângulo que está atravessando o cubo. Compreendido? Essa ideia a gente vai repetir lá. A diferença é que lá nós temos 3 dimensões e aqui só tem uma, o cubo só tem uma dimensão. Então vamos aplicar Pitágoras para descobrir a relação aqui do Dzinho. Sempre, gente, a diagonal de um quadrado, a gente aproveita agora e deduz, vai ser dada pela medida do lado do quadrado vezes raiz de 2. Sempre. Ou seja, a gente vai encontrar que D é igual a A raiz de 2. Se você já sabe disso, ótimo. Se não, aí tem que aplicar Pitágoras aqui. Vamos aplicar. A gente está fazendo aqui pela primeira vez. E se você esqueceu, aí não pode deixar de fazer a questão por isso. Então, aplicando Pitágoras aqui, ó, a gente tem D ao quadrado igual a A ao quadrado, mais o outro lado aqui que é A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado não é 2A ao quadrado. Então, D ao quadrado igual a 2A ao quadrado. Para tirar essa potência agora, tira a raiz do lado de cá. Como A está elevado a 2, o índice dele cancela com a raiz e o A sai da raiz, não é, gente? Mas o 2 fica. Então, a diagonal fica igual a A, que saiu da raiz, já que ele está elevado a 2. E o 2 fica dentro da raiz. Olha aí o que eu tinha dito. Esta relação ocorre sempre, tá? É importante vocês memorizarem. Assim como vocês têm memorizado algumas fórmulas de área de alguns polígonos especiais. Porque isso aqui vale sempre, tá bom? A diagonal pequena é essa. Então, esse ladinho aqui, ó, é igual a A raiz de 2. Com isso daqui, com esse dos dois catetos, a gente pode agora chegar na relação para a diagonal do cubo. Deixa eu mudar de cor aqui. Bora aplicar Pitágoras aqui agora, tá? Então, D grande ao quadrado igual a A ao quadrado, mais... Vou colocar inicialmente o Dzinho, depois a gente substitui, tá? Aí, D grande ao quadrado igual a A ao quadrado, mais... O D ao quadrado, a gente não tem aqui o valor que é, ó. Vamos pegar isso daqui, não vamos nem substituir o valor de D. Bora já substituir o valor de D ao quadrado? D ao quadrado igual a 2A ao quadrado, tá vendo? A ao quadrado mais 2A ao quadrado não dá 3A ao quadrado? 3A ao quadrado. Para tirar agora o expoente do D grande, passa para cá na forma de raiz, fica 3A ao quadrado. E assim como aqui, ó, que a gente tirou o A da raiz, a mesma coisa aqui, o expoente do A cancela com a raiz, o A sai da raiz, mas o 3 fica. Então, a diagonal grande é igual a A raiz de 3, tá? Sempre, todo cubo, a sua diagonal vai ser dada por essa expressão. Então, vou escrever aqui, a diagonal do cubo a gente achou lá, ó, D grande
sempre vai ser o lado vezes a raiz de 3. Beleza, gente? Essas aqui são expressões que você pode memorizar para achar mais diretamente a superfície, a área da superfície do cubo, que no caso vai ser 6 vezes ao quadrado. O volume vai ser simplesmente pegar o lado e elevar o cubo. E a diagonal, que é o lado vezes a raiz de 3. Se esquecer dessas expressões, aí desenvolve toda essa ideia de novo e faz os cálculos, tá bom? Então, vamos fazer aqui para um exemplo específico. O quadro é pequeno, tá apertadinho, mas vocês vão pausando aí e vai acompanhando, né, gente? Então, exemplo, digamos que a gente tem um cubo de lado L igual a 8 metros, tá? Então, a área da superfície desse cubo seria o quê? Olha, nós temos um cubo onde todos os lados valem 8. A gente desenvolveu aqui, ó, e viu que a superfície são 6 quadrados de lados iguais. Então, fica 6 vezes o lado ao quadrado. No caso aqui no lado não é 8, então vai ser 6 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 64 você multiplica por 6. Isso dá quanto, gente? 6 vezes 4, 24, 4, vai 2, 36, 384, não é? Unidade de medida é metro, como é área, então isso fica metros ao quadrado. Nunca esquecer dessas questõezinhas de unidade, viu, gente? Volume vai ser metro cúbico, né? O volume desse cubo, ó, a gente não viu que o volume do cubo é simplesmente o lado ao cubo? Então, o lado é 8, 8 ao cubo. 8 ao cubo é 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá quanto isso? 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 2 vezes 3. 8 vezes 6. 48 com 3, 51. Então, dá 512. 512 unidade de medidas, metros cúbicos, porque volume está ao cubo, ok? E, por fim, a diagonal do cubo. Então, a gente deduziu aqui, não foi? A partir desse triângulo, a diagonal do cubo é dada por a raiz de 3. Então, o lado aqui é 8, fica 8 raiz de 3. Como não dá para continuar os cálculos, né? Só seria transformar para número decimal, a gente deixa assim. Diagonal é qual unidade de medida? Qual é a dimensão da diagonal? Não é uma medida de um segmento, então a dimensão é a medida linear. Então, a unidade de medida aqui é simplesmente um metro, tá? Tá aí a aplicação quando a gente tem o cubo especificamente. Compreendido, pessoal? Então, dá um print aí na tela, copia tudo, volta quantas vezes for necessário para você absorver bem. Tenta memorizar essas fórmulas aqui finais. Se não conseguir, mas você já sabe da ideia. É um problema todo mais simples, tá? E vamos fazer os mesmos cálculos agora para o paralelepípedo, com 3 dimensões envolvidas. Tá? Vou apagar aqui e vamos para o paralelepípedo. Puxar o cubo. E aí a gente vai calcular agora área, volume e diagonal, só que do cubo. O cubo é um prisma onde todas as suas faces são retangulares. Então, nós temos 3 dimensões envolvidas, né? O problema, tanto o cubo quanto o paralelepípedo. Um reservatório de água, né? São problemas muito comuns. Uma caixa d'água, né? Com essas dimensões, para a gente querer saber quanto de água suporta ali aquele reservatório. Então, no caso, gente, área da superfície. Área da superfície. Olha, a superfície aqui não é formada por retângulos? E retângulos iguais 2 a 2, ó. O retângulo da base, ele se repete lá no topo. A lateral esquerda e direita, né? Direita e esquerda, tem mesma medida. E a parte da frente com a parte de trás. São 2 retângulos iguais. 6 ao todo, 2 a 2 iguais. Então, a gente vai ter como área 2 vezes a área do retângulo. Vamos começar pelo retângulo da base. Na base não tem dimensões A e B. Então, 2 vezes A vezes B, porque lembra que a área do retângulo é um lado vezes outro. Mais os retângulos da frente agora. Retângulo da frente, gente, esse daqui, olha, quais são as dimensões desse retângulo da frente? A e C, tá vendo? Então, tem ele e tem o lado de trás. Então, mais 2 vezes A vezes C, mais
O retângulo da lateral. A lateral, esse aqui agora, ó. Quais as dimensões da lateral? B e C. Deixa eu pintar de vermelho agora a base, né? Para ficar bem destacada aí os três retângulos, né? Esse aqui tem medidas A e B. Foi o primeiro que a gente pegou. Então, da lateral aqui, B e C. Então, mais 2 vezes B vezes C. Pronto. Isso aqui é a área da superfície. Em geral, nos livros, você vai encontrar assim, ó. Área da superfície igual. Isola o termo em comum aqui, que no caso é o 2, e deixa só as medidas dos lados, assim se multiplicando. E o 2 em evidência, tá? Então, para um exemplo prático, esse eu não vou fazer exemplo, o vídeo está ficando muito longo, você só vai observar isso. As medidas são 3 valores diferentes e você põe aí, dessa forma, tá? Observando que a unidade de medida de área sempre vai ser a unidade de medida ao quadrado. Expoente 2. Volume. Se a gente olha para volume, então volume V. Volume é a área da base vezes a altura. Quem é a área da base daqui? Não é um retângulo de medidas AB. Então, A vezes B. E a altura é o outro segmento, a outra dimensão. Então, volume do paralelepípedo é muito simples, ó. Produto das três medidas, né? Largura vezes comprimento vezes altura. Acabou. E unidade de medida de volume elevada ao 3, né? Ao cúbico. E a diagonal, que é a medida nova aí que a gente vem fazendo. Diagonal do paralelepípedo. Paralelepípedo. Então, assim como no cubo, vamos chamar isso aqui de D maiúsculo. Assim como no cubo, a diagonal vai surgir a partir do triângulo retângulo. Observação lá do triângulo retângulo que a gente vai formar e usar o teorema de Pitágoras, tá? Aí ficou todo pintadinho meu agora. Deixa eu apagar um pouco aqui. E vamos ligar esse vértice, ó, lá de trás, superior esquerdo. Então, vem cá pra frente, inferior direito, né? Sai o C daqui e ligo, ó. Aqui é a nossa diagonal. Olha o triângulo retângulo que a gente vai usar. Estão percebendo ele? Aí aqui a gente tem uma das dimensões, que é o nosso C, a altura do paralelepípedo. E aqui, ó, é a diagonal da base. Então, esse Dzinho a gente vai obter a partir desse quadrado, desse retângulo da base, né, gente? Nós temos aqui um retângulo de medidas AB, e a diagonal, que eu chamei de Dzinho, vai ser importante para a gente achar a diagonal do paralelepípedo, o D grande, certo? Como a gente fez lá no cubo. Então, vamos primeiro achar o Dzinho aqui. Então, ó, usando Pitágoras, Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Tira agora a raiz para tirar o expoente, fica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Esse é o valor do Dzinho. E aí, aplicando Pitágoras no triângulo maior, D ao quadrado igual a C ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Dzinho ao quadrado a gente viu aqui, ó, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fica D ao quadrado igual a C ao quadrado mais. Eu não vou nem substituir o valor de D. Vou botar o valor de D ao quadrado, não é o que a gente quer? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, olha, somou o quadrado das 3 dimensões. Tira agora a raiz para sair o expoente daqui. Então, D fica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Sempre vai ser assim. A diagonal de um paralelepípedo D vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos 3 lados, ok? É isso aí, gente. Para você fazer um exemplo, como a gente fez o cubo, dado o valor numérico lá qualquer, só substituir aqui nessas expressões. Compreendido? Bons estudos. Mais tarde a gente se encontra na nossa live e até a próxima. Beijo.